Depois de uma noite de bebidas, ela acabou indo para a cama com ele. Em determinado momento, ele parou e perguntou se estava tudo bem. Ainda deitada, ela respondeu que sim. Então, ele tirou a própria blusa e, pouco depois, as mãos dos dois se encontraram. Na manhã seguinte, ela acordou em um quarto de motel, ainda confusa e tentando entender onde estava. Quando virou o rosto, encontrou um homem dormindo ao seu lado e ficou surpresa ao reconhecê-lo. Era seu ex-namorado de 9 anos atrás. Um dia antes, ela desceu as escadas e logo o avistou perto da entrada da estação. Ao reconhecê-lo, correu em sua direção e o cumprimentou. Depois, perguntou se o havia feito esperar. Ele respondeu que não, pois também tinha acabado de chegar. Enquanto caminhavam, ele perguntou se ela já havia comido. Como ela ainda não tinha se alimentado, os dois decidiram procurar algo antes de qualquer outra coisa. Quando ele perguntou o que ela gostaria de comer, ela respondeu que talvez comida coreana fosse uma boa opção. A situação estava muito mais constrangedora, a ponto de ela mal conseguir olhar para ele. Percebendo isso, ele sugeriu que fossem beber em um lugar que conhecia. Ela concordou, pensando que 1 ou 2 doses talvez ajudassem a aliviar aquele clima estranho entre os dois. No restaurante, os dois pediram comida e começaram a beber. Enquanto servia o soju, ele perguntou se ela costumava beber. Ela respondeu que aguentava cerca de 3 garrafas. Depois de brindarem, ela tomou um gole e ainda parecia não acreditar que estava ali, bebendo ao lado dele depois de tantos anos. Naquela época, durante a aula, ela se aproximou de Ion e o chamou. Em seguida, entregou-lhe uma carta que havia escrito por estar entediada na aula e pediu que ele a lesse quando chegasse em casa. Ele agradeceu e prometeu lê-la assim que pudesse. Ao perceberem a cena, algumas colegas começaram a provocá-los, dizendo que pareciam um casal apaixonado. Ela pediu que as colegas não olhassem e puxou uma cortina ao redor dos dois. Eles se encararam por alguns instantes, até que ela o puxou para perto e o beijou. Depois, ela sorriu e perguntou se alguém havia presenciado aquilo. Com o rosto vermelho, Ion respondeu que ela quase lhe causou um ataque cardíaco. Eun-seol e o Ion namoraram por cerca de 2 anos durante o ensino médio. Naquela época, tudo parecia novo e especial para ela, e ele foi o seu primeiro amor. O término foi tão doloroso quanto os sentimentos que nutria por ele, mas, com o passar do tempo, as feridas acabaram cicatrizando. Mesmo assim, de vez em quando, o Ion ainda surgia em seus pensamentos, principalmente em dias chuvosos, já que ele costumava gostar da chuva. Eun-seol acreditava que nunca mais o encontraria. Porém, anos depois, o destino os colocou frente a frente novamente, de maneira inesperada, em uma loja de conveniência. Enquanto segurava o copo, Eun-seol começou a sorrir ao se lembrar do passado. Percebendo que ela estava distraída, o Ion perguntou no que estava pensando. Um pouco sem jeito, ela respondeu que se recordava dos tempos em que os dois ainda estavam juntos. Ele comentou que aquela havia sido uma boa época, e Eun-seol concordou, embora o assunto deixasse os dois visivelmente constrangidos. Para quebrar o silêncio, ela perguntou o que ele havia feito durante todos aqueles anos. O Ion contou que havia concluído o serviço militar obrigatório e se formado na faculdade. Em seguida, perguntou se ela trabalhava em uma academia de artes. Surpresa por ele saber disso, Eun-seol quis descobrir como havia ficado sabendo. Ele explicou que ouvirá a notícia por meio de algumas pessoas. Ela então brincou, perguntando se ele andava acompanhando sua vida. Sorrindo, o Ion negou, mas admitiu que era bom receber notícias dela de vez em quando. Eun-seol ficou surpresa ao perceber que o Ion não guardava rancor dela. Pelo contrário, ele parecia genuinamente feliz por receber notícias suas de vez em quando. Com isso, ela serviu mais uma dose para os dois, e eles continuaram bebendo juntos. Enquanto o observava, uma sensação estranha tomou conta dela. Seus olhos estreitos, a pele clara e os lábios suaves continuavam exatamente como ela se lembrava. Tudo nele ainda remetia ao Ion por quem havia se apaixonado no passado. Ao mesmo tempo, ele parecia diferente. O corpo mais definido e os traços mais marcantes lhe davam uma aparência muito mais madura do que na época do colégio. Eun-seol perguntou se o Ion estava saindo com alguém. Ele respondeu que não e devolveu a pergunta. Um pouco nervosa, ela disse que também não estava com ninguém naquele momento, o que fez o Ion desconfiar de que talvez tivesse existido outra pessoa. Sem querer entrar em detalhes, ela apenas sorriu e disse que era segredo. Eun-seol serviu mais uma dose e bebeu rapidamente. O Ion pediu que fosse devagar, avisando que ela acabaria ficando bêbada, mas ela respondeu que era exatamente por isso que estava bebendo. Ainda sóbria demais, precisava de um pouco de álcool para esquecer o clima estranho entre os dois. Surpreso com sua resistência, o Ion comentou que ela realmente sabia beber. Em seguida, percebeu que Eun-seol não roía mais as unhas, um hábito que tinha na juventude. Ela olhou para a própria mão e confirmou que havia parado há algum tempo. Eun-seol ficou surpresa ao perceber que o Ion ainda se lembrava daquele hábito. Quando ele pediu para ver suas unhas, ela estendeu a mão, e ele segurou seus dedos com cuidado. Satisfeito ao notar que ela realmente havia parado, comentou que costumava se preocupar com aquilo. Sem jeito, ela disse que se lembrava vagamente de ele ter falado sobre isso no passado. Pouco depois, o Ion se levantou para ir ao banheiro.
Assim que ficou sozinha, Elciol soltou um suspiro e serviu outra dose para si mesma. Confusa com as próprias reações e com a proximidade entre os dois, ela se perguntou o que estava acontecendo consigo. Enquanto esperava a William voltar, Elciol percebeu que estava prestando atenção demais a cada palavra dele. Seu coração não parava de acelerar, e ela começou a ficar cada vez mais corada e confusa com os próprios sentimentos. Quando William retornou, encontrou-a curvada sobre a mesa, visivelmente embriagada. Assustado, aproximou-se depressa e perguntou se ela estava bem. Ao notar a garrafa vazia, ficou ainda mais surpreso e quis saber quando ela havia bebido tudo aquilo. Ainda muito embriagada, Elciol ergueu o rosto com dificuldade enquanto William perguntava se ela estava bem. Ao notar como seu rosto estava quente e avermelhado, confusa por alguns segundos, ela reconheceu quem estava diante dela e abriu um sorriso sonolento. William ficou surpreso com a forma carinhosa como ela o encarava, e seu coração começou a bater mais rápido. Elciol chamou seu nome e confessou que ele era a pessoa que sempre havia amado. Elciol se aproximou lentamente de William e o beijou. Surpreso, ele hesitou por um instante, mas logo segurou o rosto dela e correspondeu ao beijo com mais intensidade. Quando se afastaram, os dois estavam ofegantes e visivelmente corados. Tentando conter o clima entre eles, William comentou que ambos haviam bebido demais e sugeriu que fossem para casa. No entanto, ainda tomada pela emoção e pelo álcool, Elciol abaixou o olhar e confessou baixinho que não queria voltar para casa naquela noite. Em uma cafeteria, Elciol contou às amigas que havia saído para beber com William. Surpresas, elas quiseram saber como os dois haviam se reencontrado. Um pouco envergonhada, Elciol confirmou a história, mas decidiu omitir o que acontecerá depois no motel. Então, diante da curiosidade das amigas, ela começou a explicar como tudo havia acontecido, pedindo que se lembrassem daquele dia. Elciol contou que, naquele dia, estava a caminho de encontrar as amigas para conversar sobre o problema que tivera com o ex. Como sentiu muita sede durante o trajeto, decidiu parar em uma loja de conveniência para comprar algo para beber. Enquanto escolhia uma bebida, percebeu, no ar, um aroma familiar. Embora não o sentisse havia muito tempo, reconheceu imediatamente. Ao olhar para o homem ao seu lado, descobriu que era William. William a reconheceu e chamou seu nome, deixando Elciol surpresa. Mesmo sem jeito, ela o cumprimentou e perguntou como ele estava depois de tanto tempo. Ele respondeu que estava bem. Embora o reencontro fosse inesperado, Elciol percebeu que estava feliz em vê-lo novamente. Antes que perdesse a coragem, chamou por William e perguntou se ele gostaria de jantar com ela algum dia. Ele hesitou por um instante, mas acabou aceitando o convite. As amigas ficaram surpresas ao saber que Elciol havia ficado feliz em reencontrar William, já que os dois tinham terminado de maneira conturbada. Ela explicou que muito tempo havia passado e que o ressentimento já tinha desaparecido. Quando perguntaram como havia sido o encontro, Elciol admitiu que algumas lembranças vieram à tona e que a situação ficou um pouco constrangedora. Uma das amigas quis saber se ela pensava em reatar com ele, mas Elciol confessou que não sabia. No início, estava apenas feliz por vê-lo novamente, porém tudo havia se complicado muito rápido. As amigas disseram que ela não o teria convidado para sair se não sentisse mais nada por ele. Elciol reconheceu que talvez estivessem certas, e elas a aconselharam a ser sincera sobre seus sentimentos, pois ainda não sabia o que William pensava a respeito dela. Elciol admitiu que as amigas talvez estivessem certas. Uma delas aconselhou que ela não pensasse demais e apenas fizesse o que achasse melhor. Afinal, na época do colégio, todos acreditavam que ela e William formavam um casal perfeito, e o término dos dois havia sido uma surpresa dolorosa. Talvez dar uma nova chance àquele relacionamento não fosse uma ideia tão ruim. A outra amiga concordou, lembrando que os dois viviam praticamente grudados. Ao ouvir aquilo, Elciol apoiou a cabeça sobre a mesa, deixando-se levar pelas lembranças. Na juventude, durante uma aula, uma bebida acabou espirrando sobre sua camisa. As colegas se assustaram e sugeriram que ela trocasse de roupa, mas Elciol explicou que não podia tirá-la, pois usava apenas uma regata por baixo. Nesse momento, William entrou na sala. Ao vê-lo, uma das garotas teve uma ideia e pediu que ele emprestasse sua camisa por alguns instantes. Sem entender o motivo, William perguntou para que precisavam de sua camisa. Antes que pudesse reagir, uma das garotas a puxou de seu corpo e a entregou a Elciol, pedindo que ela se trocasse. Pouco depois, Elciol voltou usando a camisa dele, embora reclamasse que era grande demais. Um pouco envergonhada, perguntou às amigas como estava. As duas ficaram impressionadas e disseram que a roupa combinava muito bem com ela, chegando a brincar que era boa demais para William. Enquanto Elciol tentava fugir das provocações, uma das garotas chamou William para que ele também a visse. Em seguida, colocou Elciol diante dele e perguntou, animada, o que achava dela usando sua camisa. Ao vê-la usando sua camisa, William ficou imediatamente corado e desviou o olhar, sem conseguir dizer nada. Um dos colegas percebeu sua reação e começou a provocá-lo. No entanto, ao notar o quanto ele estava envergonhado,
ela não conseguiu se conter e caiu na risada. Ainda apoiada sobre a mesa, Elciol admitiu que ela e o Ion realmente eram muito apaixonados naquela época. Uma das amigas a incentivou a seguir seus sentimentos e até brincou que ela deveria publicar várias fotos dos dois juntos para que todos vissem. Nesse momento, a outra amiga se lembrou do relacionamento mais recente de Elciol e perguntou se ela não havia terminado com o ex depois de descobrir uma traição, cerca de 2 meses antes. A lembrança fez Elciol reviver a cena dolorosa. Roupas espalhadas pelo chão e marcas no corpo dele deixavam claro o que havia acontecido. Tomada pela raiva, ela murmurou que seria capaz de matá-lo, mas as amigas tentaram acalmá-la. Pouco depois, as 3 se despediram em frente à cafeteria. Elciol, então, seguiu sozinha pela rua. Enquanto caminhava sozinha, Elciol se lembrou do que a amiga havia dito. Se não sentisse mais nada por Ion, por que teria sugerido que os dois se encontrassem? Talvez ela realmente só quisesse conversar com ele depois de tanto tempo, especialmente porque o Ion ainda surgia em seus pensamentos como seu primeiro amor. No entanto, Elciol passou a se perguntar se aquilo não era apenas uma desculpa para sentimentos que nunca haviam desaparecido por completo. Elciol recebeu uma mensagem de Ion perguntando se havia chegado bem em casa. Ao ver o nome dele na tela, ficou nervosa e sem saber como responder. O problema era que ela não se lembrava direito do que havia acontecido na noite anterior. A única coisa de que tinha certeza era que despertara em um motel e encontrara o Ion sem camisa ao seu lado. Por um instante, imaginou que os dois pudessem ter feito algo, mas logo afastou aquela possibilidade. Tentando parar de pensar no assunto, decidiu apenas responder a mensagem. No entanto, enquanto digitava, alguém chamou seu nome. Elciol ergueu o olhar, confusa, e encontrou um homem parado do outro lado da rua. Assim que o reconheceu, seu corpo enrijeceu, e a expressão em seu rosto mudou completamente. Ao reconhecer o homem à sua frente, Elciol se lembrou do dia em que descobriu a traição. Naquela ocasião, ouviu ruídos estranhos atrás da porta e, com o coração acelerado, entrou de repente no cômodo. Foi então que o flagrou nos braços de outra mulher. De volta ao presente, ela permaneceu imóvel diante dele. A lembrança dolorosa ainda estava viva em sua mente, e sua aparição inesperada a deixou completamente abalada. O ex de Elciol afirmou que estava esperando por ela e perguntou por que havia bloqueado seu número. Ela quis saber como ele ainda tinha coragem de procurá-la depois de tudo. Ele confessou que passará os últimos 2 meses pensando no término e que não conseguia deixá-la ir. Elciol, porém, deixou claro que ele próprio havia causado aquela situação e que não existia qualquer possibilidade de reatarem. Desesperado, ele prometeu que faria tudo diferente e insistiu que ela também não estava satisfeita com a separação. Quando Elciol afirmou que não perderia mais tempo com aquela conversa e tentou ir embora, ele assegurou e pediu que não partisse. Sentindo-se invadida, ela tentou afastá-lo e exigiu que tirasse as mãos dela, dizendo que sentia nojo de seu toque. Ao notar as marcas no pescoço e no peito do ex, Elciol percebeu imediatamente o que eram. Ele tentou se justificar, alegando que não era o que ela estava pensando e que se tratava apenas de picadas de mosquito. Enojada com a desculpa absurda e com a lembrança da traição, ela não conseguiu se conter e acabou vomitando diante dele. Ainda tremendo, limpou a boca e se afastou. Antes de ir embora, Elciol o encarou com raiva e deixou um aviso claro. Ele nunca mais deveria se aproximar dela, a menos que quisesse morrer. Já em casa, Elciol lavou as mãos enquanto pensava no relacionamento que havia terminado. Não conseguia acreditar que desperdiçara 2 anos ao lado de alguém como ele. Mesmo assim, ser abraçada por seu ex parecerá estranhamente natural, e perceber que ainda sentia um pouco de tristeza por tudo aquilo a fez se sentir patética. Ela se jogou no sofá e tentou organizar os próprios pensamentos. Nesse momento, seu celular começou a tocar. Ao perceber que era o Ion, ficou surpresa e atendeu. Do outro lado da linha, ele perguntou se estava tudo bem. Como havia visto que Elciol lera sua mensagem, mas não responderá, acabou ficando preocupado com ela. Elciol se desculpou por ter esquecido de responder a mensagem e explicou que pretendia escrever para ele. Mesmo assim, sua voz hesitante chamou a atenção de Ion, que logo percebeu que algo estava errado. Ela tentou disfarçar, dizendo que estava bem, mas ele não acreditou. Então, perguntou se ele havia chegado em casa em segurança e se desculpou por ter ido embora primeiro naquela manhã. O Ion respondeu que entendia por que ela havia saído. Ao ouvir aquilo, Elciol ficou ainda mais nervosa. Para ela, aquilo parecia confirmar que os dois realmente haviam dormido juntos. O Ion insistiu em saber o que estava acontecendo. Ela respondeu que era difícil explicar. Durante a conversa, Elciol se lembrou de que o Ion costumava levar biscoitos de tartaruga para animá-la quando estava triste. Ao ouvir aquilo, ele perguntou se deveria ir até a casa dela. Ela aceitou e se ofereceu para passar o endereço. O Ion confessou que não esperava que ela concordasse tão depressa, enquanto Elciol brincou que sabia que ele não apareceria de verdade. Antes de encerrar a ligação, ele respondeu que ela teria de esperar para descobrir. Logo depois, o celular de Elciol ficou sem bateria. Ainda sem acreditar que ele realmente fosse até lá, ela permaneceu no sofá e chamou Kong, seu gato, para perto. Então, abraçou o animal carinhosamente enquanto aguardava para ver o que aconteceria. Enquanto acariciava Kong no sofá, Elciol começou a ficar sonolenta e acabou adormecendo com o gato sobre o corpo.
Algum tempo depois, o celular vibrou ao seu lado e a despertou. Ainda desorientada, ela atendeu e se desculpou, explicando que havia pegado no sono enquanto o telefone carregava. Foi então que Woo-yeon revelou que estava do lado de fora da casa dela. Eun-seol se levantou às pressas e correu até a porta para recebê-lo. Ao abrir a porta, Eun-seol acabou assustando Woo-yeon ao surgir diante dele com uma roupa bastante informal. Só então percebeu o que vestia e, completamente envergonhada, pediu que ele esperasse enquanto corria para se trocar. Pouco depois, ela voltou usando uma camisa larga e comentou que não imaginava que ele realmente apareceria. Woo-yeon lembrou que havia dito que talvez fosse e mostrou os biscoitos de tartaruga que levará para ela. Eun-seol agradeceu e o convidou para entrar. Ao conhecer Kong, Woo-yeon ficou surpreso ao descobrir que ela finalmente criava um gato, já que sempre gostara muito deles. Sentado no chão, perguntou o nome do animal, e ela respondeu que se chamava Kong. Eun-seol perguntou se Woo-yeon já havia comido alguma coisa. Quando ele respondeu que estava com fome, ela se ofereceu para preparar ramyeon, e ele aceitou. Enquanto ela seguia para a cozinha, Kong se aproximou de Woo-yeon e acabou se acomodando em seu colo. Eun-seol comentou que o gato parecia gostar dele. Um pouco desajeitado, Woo-yeon começou a acariciá-lo com tanta empolgação que ela quase achou que ele estivesse sovando uma massa. Enquanto preparava comida, Eun-seol ainda não conseguia acreditar que ele realmente havia ido até sua casa. No entanto, achou a situação estranhamente adorável, pois a presença dele e os biscoitos que trouxera lhe despertavam lembranças dos velhos tempos. Pouco depois, Woo-yeon se aproximou por trás e perguntou se ela precisava de ajuda. Eun-seol recusou a ajuda, dizendo que prepararia apenas ramyeon. Woo-yeon se desculpou, explicando que havia se aproximado porque estava entediado. Ele comentou que aquela situação o fazia lembrar de um momento do passado. Quando ela perguntou qual, Woo-yeon recordou o dia em que os dois ficaram sozinhos na casa dele e ela preparou tteokbokki. Na época, Eun-seol ficou animada ao vê-lo provar a comida, mas logo percebeu que o prato havia ficado salgado demais. Envergonhada, disse que ele não precisava continuar comendo, porém Woo-yeon garantiu que estava gostoso. Mesmo suspeitando que ele apenas fingia para não constrangê-la, Eun-seol confessou que aquele gesto a havia emocionado muito. Woo-yeon garantiu que, naquela época, havia gostado de verdade da comida, já que sempre teve preferência por pratos mais salgados. Depois de terminarem o ramyeon, ele comentou que estava satisfeito. Eun-seol se surpreendeu com a rapidez com que ele havia comido tudo, imaginando que realmente estivesse com muita fome. Em seguida, Woo-yeon se ofereceu para lavar a louça e, apesar de ela dizer que não precisava, ele insistiu em ajudar. Enquanto ele organizava a cozinha, Eun-seol permaneceu no sofá, acariciando Kong. Nesse momento, seu celular começou a tocar. Sem reconhecer o número, ela atendeu com certa desconfiança. Do outro lado da linha, uma voz conhecida chamou seu nome e revelou quem era. Tratava-se de seu ex-namorado. Eun-seol encerrou a ligação assim que reconheceu a voz do ex e bloqueou o novo número imediatamente. Abalada, voltou para o sofá, chamando a atenção de Woo-yeon, que perguntou quem havia ligado e por que ela desligara tão depressa. Ela confessou que era seu ex-namorado e revelou que ele vinha aparecendo em sua casa e ligando sem parar. Preocupado, Woo-yeon afirmou que aquilo já podia ser considerado perseguição e sugeriu que ela o denunciasse. Eun-seol, porém, disse que não queria levar a situação tão longe. Quando Woo-yeon começou a perguntar se ela ainda sentia algo pelo ex, ela o interrompeu imediatamente e garantiu que não tinha nenhum sentimento por ele, nem mesmo um pouco. Eun-seol explicou que só não queria que a situação com o ex lhe causasse ainda mais problemas e reforçou que não sentia mais nada por ele. Woo-yeon pareceu compreender, mas pediu que ela o avisasse caso alguma coisa acontecesse. Ao perceber que ele realmente estava preocupado, Eun-seol ficou comovida. Afinal, Woo-yeon havia atravessado todo aquele caminho apenas porque soubera que ela estava triste. Pouco depois, ele disse que precisava ir embora para não perder o último trem. Eun-seol hesitou por alguns segundos antes de perguntar, envergonhada, se ele gostaria de passar a noite ali. Ao encontrá-la por acaso na loja de conveniência, Woo-yeon a reconheceu imediatamente, apesar de não se verem havia 9 anos. Era Eun-seol Lee, sua primeira namorada. Como o relacionamento dos dois não havia terminado bem, ele normalmente teria fingido que não a viu. No entanto, antes mesmo de perceber, já havia chamado seu nome. Surpresa, Eun-seol o cumprimentou de maneira hesitante. Enquanto a observava, Woo-yeon percebeu que ela não havia mudado tanto, embora parecesse mais madura do que se lembrava. Woo-yeon percebeu que Eun-seol parecia desconfortável, o que fazia sentido depois da forma como haviam terminado. Achando que sua presença só tornava a situação mais constrangedora, ele pensou que seria melhor ir embora. Porém, Eun-seol o chamou e perguntou se ele gostaria de jantar com ela algum dia. Surpreso com o convite, Woo-yeon aceitou, embora não conseguisse entender o que ela estava pensando. Pouco depois, um conhecido se aproximou e comentou sobre a garota que acabará de sair, dizendo que ela era muito bonita. Woo-yeon explicou que se tratava de Eun-seol, sua ex-namorada do ensino médio. O amigo ficou impressionado, pois ela parecia muito diferente. No entanto, para Woo-yeon, ela não havia mudado tanto assim. O amigo perguntou se Woo-yeon havia falado com Eun-seol, e ele contou que ela o convidará para sair.
Surpreso, o rapaz quis saber o motivo e sugeriu que talvez ela estivesse pensando em reatar com ele. O Ion riu da possibilidade e disse que aquilo parecia improvável demais. Ainda assim, enquanto os dois seguiam para encontrar os outros, a ideia permaneceu em sua mente por alguns instantes. Ele se perguntou se Eusel realmente poderia querer voltar com ele, mas logo afastou esse pensamento. Para o Ion, ela provavelmente só havia ficado feliz em reencontrá-lo depois de tantos anos. No dia marcado para o encontro, o Ion esperava diante da estação, inquieto e sem saber o que diria quando a visse. A situação parecia tão constrangedora que ele chegou a se arrepender de ter aceitado o convite. Pouco depois, Eusel apareceu correndo em sua direção e perguntou se o havia feito esperar. Assim que a viu sorrindo diante dele, todo o nervosismo diminuiu. Para sua surpresa, o Ion percebeu que estava feliz por ter decidido comparecer. No dia seguinte, o Ion ainda pensava na confusão da noite anterior. Preocupado, esperava que Eusel tivesse chegado bem em casa, embora imaginasse que ela talvez estivesse arrependida e preferisse não entrar em contato. Mesmo assim, decidiu mandar uma mensagem perguntando se ela havia chegado em segurança. Algum tempo depois, percebeu que Eusel havia lido, mas não respondeu. Como ela não parecia o tipo de pessoa que o ignoraria de propósito, começou a desconfiar de que alguma coisa pudesse ter acontecido. Inquieto, o Ion resolveu ligar. Assim que ela atendeu, perguntou se estava tudo bem e explicou que havia ficado preocupado ao notar que sua mensagem fora lida, mas não respondida. Ao ouvir Eusel insistir que estava bem, o Ion percebeu, pelo tom de sua voz, que alguma coisa havia acontecido. Preocupado e sem saber como ajudá-la à distância, perguntou se deveria ir até sua casa. Enquanto aguardava, passou em uma loja de conveniência e comprou os biscoitos de tartaruga de que ela gostava. A lembrança o levou de volta aos tempos de escola, quando Eusel ficou arrasada após se sair mal em uma prova, apesar de ter estudado muito. Naquela época, o Ion tentou consolá-la, dizendo que ela se sairia melhor na próxima. Como suas palavras não pareciam suficientes, teve uma ideia e saiu às pressas para buscar algo que pudesse animá-la. O Ion voltou à sala e entregou a Eusel um pacote de biscoitos de tartaruga para animá-la. Emocionada por ele ter corrido até a loja por sua causa, ela começou a chorar e o chamou de querido. Depois, os dois dividiram um lanche, e ela logo recuperou o bom humor. De volta ao presente, parado diante da casa de Eusel, ainda não tinha certeza de que aparecer ali fora a decisão correta, pois ela talvez estivesse apenas brincando quando convidou. Ao se lembrar da recente aproximação entre os dois, prometeu a si mesmo agir com cuidado para não estragar tudo novamente. Quando Eusel revelou que o ex aparecia em sua casa e ligava sem parar, o Ion percebeu, pelo rosto dela, o quanto aquela situação a deixava estressada. Indignado, afirmou que aquilo já era perseguição e se ofereceu para ajudá-la a denunciar o homem. Apesar da seriedade do assunto, a maneira atrapalhada com que ela tentava explicar tudo acabou parecendo adorável aos olhos dele, fazendo sorrir sem perceber. Depois de ouvi-la, o Ion disse que compreendia sua decisão. Pouco depois, anunciou que precisava ir embora para não perder o último trem. Por dentro, porém, sabia que também deveria partir antes de ultrapassar novamente os limites entre os dois. Determinado a não cometer mais erros, decidiu que, dali em diante, precisaria agir com cautela. Eusel hesitou antes de perguntar se ele gostaria de passar a noite ali. A proposta o pegou completamente de surpresa. Ele sabia que não deveria baixar a guarda nem se deixar levar novamente, mas, diante do convite dela, começou a ter dificuldade para manter a própria determinação. Naquela noite, os dois acabaram dividindo a cama. Embora Eusel tivesse sido quem o convidará para ficar, não conseguia deixar de pensar se aquilo era apropriado, já que o Ion não era mais seu namorado. O Ion se ofereceu para dormir no sofá, mas ela recusou, dizendo que ele era seu convidado e que não havia cobertores extras. Deitados de costas um para o outro, ambos tentaram descansar, embora o clima entre eles tornasse o sono difícil. Pouco depois, a chuva começou a cair do lado de fora. Eusel comentou que ainda gostava daquele som, e o Ion perguntou como ela se lembrava disso. Ela respondeu que jamais poderia esquecer, pois o primeiro beijo dos dois havia acontecido em um dia chuvoso. Os dois riram ao perceber que nenhum deles havia esquecido aquele dia. Então, o Ion se lembrou de quando ainda eram estudantes, e uma chuva forte os obrigou a permanecer na casa dele até o tempo melhorar. Como os pais chegariam tarde e o irmão havia saído com os amigos, Eusel aproveitou para pedir que ele lhe mostrasse o quarto. O Ion concordou e a conduziu até lá, dizendo que ela poderia deixar a mochila no chão. Assim que entrou, Eusel percebeu que o ambiente carregava o perfume dele. Enquanto observava os livros e os objetos nas prateleiras, encontrou uma fotografia da família. Ao olhar a imagem com atenção, comentou que o irmão de Ion se parecia com a mãe, enquanto ele era muito semelhante ao pai. Ao encontrar uma foto antiga de Ion, Eusel não conseguiu esconder o encanto e começou a dizer o quanto ele parecia fofo quando criança. Envergonhado, ele decidiu que ela já havia visto o suficiente e a puxou para fora do quarto, sugerindo que assistissem à televisão. Sentados no chão da sala, os dois procuraram algo para ver, mas não encontraram nada interessante. Pouco depois, Eusel começou a demonstrar cansaço. O Ion perguntou se ela queria dormir um pouco, mas ela respondeu que ficaria daquele jeito por alguns instantes e apoiou a cabeça no ombro dele.
Com a proximidade repentina, o coração de Eun começou a bater tão forte que ele se perguntou se Eun conseguia ouvir. Ao prestar atenção no som que a deixava inquieta, Eun percebeu que se tratava do coração acelerado de Eun. Ela ergueu o rosto e o encarou por alguns instantes, deixando-o confuso. Então, com um sorriso tímido, pediu que ele se aproximasse. Assim que Eun se inclinou, Eun segurou seu rosto e o beijou de surpresa. Ele perguntou o que havia sido aquilo, e ela respondeu, entre risos, que não conseguirá se controlar porque ele estava fofo demais. Antes que pudesse se afastar, Eun correspondeu ao gesto e a beijou novamente. Com os corações disparados, os dois permaneceram próximos, deixando-se levar pelo momento enquanto a chuva continuava caindo do lado de fora. Ainda próximos, Eun revelou, envergonhada, que aquele havia sido seu primeiro beijo. Eun confessou que também nunca havia beijado ninguém antes. Depois de alguns segundos de silêncio constrangedor, ele perguntou se ela queria continuar, e os dois voltaram a se beijar. O momento, porém, foi interrompido pela campainha. Antes que conseguissem se afastar direito, o irmão de Eun entrou em casa e acabou flagrando os dois juntos. Surpreso, pediu desculpas e saiu imediatamente, deixando-os completamente envergonhados. Ao se lembrar da cena, Eun comentou que quis desaparecer naquele dia e que ainda sentia vergonha. Deitados lado a lado, Eun confessou que ficará tão envergonhada com o flagrante do irmão de Eun que nunca contou a ninguém sobre o primeiro beijo dos dois. Assim, decidiram manter aquela lembrança em segredo para sempre. Depois de tantos anos, conversar sobre o passado parecia estranhamente agradável. Eun comentou que, ao lado dele, sentia como se tivesse voltado aos tempos do colégio. Eun, então, sugeriu que passassem mais tempo juntos dali em diante, e ela o encarou com um sorriso discreto. No entanto, outra dúvida ainda a incomodava. Reunindo coragem, Eun perguntou o que realmente havia acontecido na noite em que beberam juntos. Surpreso, Eun percebeu que ela não se lembrava de tudo e respondeu que também não esperava que as coisas terminassem daquela maneira. Nervosa, Eun hesitou em perguntar diretamente por que tinham ido ao motel e se os dois realmente haviam dormido juntos. Antes que pudesse organizar os pensamentos, Eun se contraiu de repente, dizendo que algo havia entrado em seu olho. Preocupada, ela se aproximou e segurou delicadamente o rosto dele, pedindo que virasse a cabeça para que pudesse soprar. A proximidade inesperada deixou os dois tensos. Eun afirmou que já estava melhor, mas ela continuou com a mão sobre o rosto dele, distraída pelo olhar que trocavam. Corado, ele chamou seu nome. Eun percebeu que não conseguiria continuar ignorando a proximidade entre os dois. Sempre soubera que era impaciente, mas nem ela imaginava que perderia o controle tão depressa. Em seguida, aproximou-se ainda mais, e mantendo as mãos ao redor do rosto dele, pediu, baixinho, que fechasse os olhos. Eun pediu que Eun mantivesse os olhos fechados, e sem conseguir conter a própria impaciência, inclinou-se para beijá-lo. Surpreso no primeiro instante, ele logo correspondeu, envolvendo-a e aprofundando o beijo. A proximidade fez o clima entre os dois se tornar ainda mais intenso. Ofegante e com o rosto completamente vermelho, Eun confessou que estava com calor, mas nenhum dos dois parecia disposto a se afastar. Eun, então, segurou seu rosto com cuidado e voltou a beijá-la. Enquanto permanecia próxima de Eun recuperou, de repente, uma lembrança da noite em que haviam bebido. Naquela ocasião, completamente embriagada, ela confessara que não queria voltar para casa. Ao sentir as mãos dele em sua cintura, assustou-se e pediu que parasse. Eun se afastou imediatamente e perguntou se a havia assustado, desculpando-se por ter avançado sem perceber seu desconforto. Eun garantiu que estava tudo bem, mas sugeriu que simplesmente fossem dormir, já que ele precisaria trabalhar no dia seguinte. Eun concordou, e os dois encerraram a noite sem que nada mais acontecesse. Deitada sob as cobertas, ela permaneceu inquieta ao perceber que começava, enfim, a se lembrar da verdade. Na manhã seguinte, Eun acordou sozinha, com Kong deitado ao seu lado. Ao perceber que Eun não estava mais ali, procurou por ele até que o celular começou a tocar. Durante a ligação, ele explicou que precisará sair cedo para trabalhar e, por isso, for embora sem fazer barulho. Antes de partir, porém, havia deixado um sanduíche pendurado na maçaneta para que ela comesse antes de sair. Também agradeceu por ela ter permitido que passasse a noite ali. Surpresa com a consideração dele, Eun pegou o sanduíche e agradeceu. Enquanto comia, não conseguia deixar de pensar que Eun poderia estar incomodado com o que acontecerá na noite anterior, mas não demonstrava nenhum ressentimento. Eun se lembrou de como havia se assustado quando Eun a tocou na noite anterior. Ao pensar melhor, percebeu que ele provavelmente também ficará constrangido com a reação dela. A lembrança daquele instante, porém, despertou algo mais antigo. O contato repentino de uma mão sobre sua pele nua provocara nela um desconforto difícil de explicar, quase automático. Foi então que Eun começou a suspeitar de que aquela aversão ao toque talvez não tivesse surgido recentemente. Provavelmente, tudo havia começado em um acontecimento do passado que ela ainda não conseguia encarar por completo. A lembrança trouxe de volta uma cena dolorosa. Eun estava encolhida, chorando e escondendo o rosto. O simples pensamento daquele momento ainda fazia seu peito apertar. Tentando afastar as imagens do passado,
ela respirou fundo e decidiu se preparar para o trabalho. Mais tarde, na academia de arte, concentrou-se em orientar a turma durante a atividade. Ao perceber que os alunos ainda estavam presos aos esboços, pediu que começassem a colorir e acelerassem o ritmo. A exigência provocou uma onda de reclamações. Os estudantes afirmaram que o tema escolhido era difícil demais. Euciol repreendeu os alunos, perguntando se pretendiam agir daquela maneira durante a prova de admissão da faculdade. A turma se desculpou imediatamente, e ela voltou a supervisionar a atividade. Pouco depois, o celular vibrou com uma mensagem de Wion, perguntando se ela havia chegado bem ao trabalho. Ao ler aquilo, Euciol não conseguiu esconder um pequeno sorriso. Enquanto isso, na farmácia, Wion também olhava para o telefone. Sua mente, porém, continuava presa ao que havia acontecido na noite anterior. Ele se lembrava da proximidade entre os dois e de como quase perderá completamente o controle. Se Euciol não tivesse interrompido naquele momento, Wion sabia que provavelmente teria se deixado levar muito além do que pretendia. Enquanto Wion permanecia distraído com o celular, sua mãe o chamou e o repreendeu por usá-lo durante o expediente. Ela comentou que, em breve, ele assumiria a farmácia e que já estava preocupada com sua postura rígida demais. Wion garantiu que sabia o que estava fazendo, pois trabalhava ao lado dela havia anos. A mãe reconheceu sua competência, dizendo que ele puxara ela, mas não perdeu a oportunidade de perguntar como conseguia se relacionar com alguém, tendo uma personalidade tão fechada. Sem saber o que responder, Wion concluiu, em silêncio, que talvez só conseguisse agir naturalmente perto de alguém de quem realmente gostava. A conversa foi interrompida pela chegada de um homem com uma criança, e os dois voltaram imediatamente a atender os clientes. Wion recordou que sua mãe trabalhava como farmacêutica desde quando ele era criança. Ela sempre tratava os pacientes com empatia e explicava termos médicos complicados de maneira simples, o que despertou nele uma profunda admiração e o desejo de seguir o mesmo caminho. Por isso, ele estudou farmácia, foi aprovado no exame nacional e conseguiu a licença profissional. Apesar de todo o esforço, porém, ainda tinha dificuldade para mudar seu jeito naturalmente reservado, principalmente ao receber clientes com um sorriso acolhedor. Enquanto tentava atender um homem e seu filho, Wion começou a questionar se estava agindo corretamente. Percebendo sua expressão estranha, sua mãe assumiu a conversa com naturalidade e avisou ao cliente que o medicamento já estava pronto. Depois de passar o dia tentando agir de forma mais simpática na farmácia, sem muito sucesso, Wion saiu à noite para beber com os amigos. Durante a conversa, um deles comentou que Minji, sua ex mais recente, havia aparecido na loja e perguntado se ele estava se relacionando com alguém. Wion demonstrou completa indiferença e afirmou que aquilo não era problema dele. Quando o amigo o acusou de ser frio como um robô, ele respondeu, provocando-o por já ter implorado para uma ex voltar. O assunto, então, mudou para Euciol. Wion confirmou que havia reencontrado a antiga namorada por acaso e que os dois acabaram passando algum tempo juntos. A revelação surpreendeu os amigos, pois eles nunca o tinham visto manter contato com nenhuma ex. Ao ouvir o amigo dizer que o primeiro amor sempre é especial, Wion negou que estivesse pronto para viver uma paixão. Insistiu que ele e Euciol apenas haviam passado algum tempo juntos e que não significava nada além disso. Por dentro, porém, sabia que estava agindo de maneira diferente. Depois de 9 anos, reencontrá-la havia feito seu coração acelerar novamente, mesmo que os dois não tivessem terminado bem. Incomodado com a própria confusão, Wion concluiu que não deveria continuar refletindo sozinho. Ainda sentado à mesa com os amigos, pegou o celular e ligou para Euciol. Decidido a esclarecer, de uma vez, o que estava acontecendo entre os dois, Wion concluiu que precisava ter uma conversa séria com Euciol sobre a relação deles. Sem continuar bebendo com os amigos, levantou-se, pegou o celular e saiu do local, avisando apenas que voltaria em breve. Euciol telefonou para Wion e perguntou se ele tinha alguns minutos para conversar. Depois de sair do restaurante para atendê-la, ele ouviu o convite para passarem o fim de semana juntos, pois ela precisava lhe contar algo importante. Em vez de apenas marcar outro encontro, Wion decidiu ir diretamente ao apartamento dela. Surpresa, Euciol concordou e prometeu enviar o endereço por mensagem, tentando controlar o nervosismo enquanto aguardava sua chegada. Após a ligação, ela observou o histórico do celular, onde ainda aparecia o contato bloqueado de Shaniel. A cena, então, mudou para ele trabalhando em um bar, atendendo às ordens do chefe e cuidando das mesas. A história retorna à época da faculdade, quando Euciol trabalhava em um bar e conheceu Shaniel. A primeira impressão que teve dele não foi boa, ele parecia pouco amigável, por isso ela decidiu manter distância. Certo dia, um cliente reclamou que havia encontrado um fio de cabelo na comida. Euciol se desculpou e se ofereceu para refazer o prato. De maneira provocadora, ele disse que Euciol era bonita e sugeriu que, caso ela lhes desse um sorriso mais sedutor, eles esqueceriam a reclamação. O cliente continua humilhando Euciol, dizendo que ela não tem experiência e que deveria aprender a agradar seus superiores com um sorriso sedutor. Embora tente manter a postura profissional, ela fica cada vez mais irritada e desconfortável. Shaniel, então, intervém de forma inesperada. Ele afasta Euciol da mesa, anuncia que o turno dela terminou e, com sarcasmo, oferece aos homens o próprio sorriso sedutor. A provocação constrange os clientes, que desistem da reclamação e mandam apenas retirar o prato.
Na cozinha, Eun-seol explode de indignação com o comportamento dos homens, mas logo agradece a Shaniel por tê-la ajudado. Ele apenas ri e diz para ela não se deixar afetar por sujeitos daquele tipo. Shaniel permite que Eun-seol encerre o turno 20 minutos mais cedo para evitar que os clientes voltem a importuná-la, dizendo que explicará tudo ao chefe. Surpresa com a consideração dele, ela agradece e começa a perceber que talvez ele não seja tão desagradável quanto imaginava. Depois desse episódio, os dois se aproximam bastante. Em outro dia, Shaniel passa pelo bar mesmo estando de folga, pois havia coberto o turno de um colega. Ele brinca com Eun-seol por ela estar começando o expediente enquanto o dele já terminou. Shaniel aparece no bar e diz, casualmente, que Eun-seol está bonita naquele dia. O elogio inesperado a deixa completamente sem jeito, e ela percebe que foi justamente naquele momento que começou a desenvolver sentimentos por ele. Alguns dias depois, Eun-seol vê outra mulher pedindo o número de Shaniel. Embora tente não demonstrar, ela fica incomodada e começa a encará-lo de outra forma, reconhecendo o quanto ele é atraente e sentindo os primeiros sinais de ciúme. Ao voltarem juntos para casa, Eun-seol demonstra ciúme ao perguntar por que Shaniel não deu seu número à garota que o abordou. Ele responde que não se interessou porque considera Eun-seol muito mais bonita. Quando ela acha que ele está brincando, Shaniel segura seu rosto e reafirma, sinceramente, que, aos olhos dele, ela é a mais bonita. Completamente corada, Eun-seol acaba aceitando os sentimentos dele, e foi assim que os dois começaram a namorar. Eun-seol revela que sua primeira experiência íntima foi com Shaniel. Apesar de ele agir com leveza depois, para ela, o momento foi doloroso e desconfortável, algo que atribuiu à inexperiência. Após 2 anos de relacionamento, porém, tudo desmoronou. Eun-seol entrou em um quarto e encontrou Shaniel com outra mulher. Ela o confrontou, perguntando como ele pôde traí-la. Shaniel admite que estava insatisfeito com a intimidade entre eles e culpa Eun-seol, dizendo que ela era rígida e que ele já não sentia nada. Devastada, ela pergunta se tudo era mesmo culpa dela, lembrando que havia feito tudo o que ele pedia. Assim, os dois terminaram. Depois da separação, Eun-seol passou o dia chorando, quase sem comer e se culpando pelo ocorrido. Mesmo cercada pelas lembranças do relacionamento, ela não conseguia parar de pensar nele. Shaniel, por sua vez, começou a procurá-la diariamente, pedindo desculpas, alegando que havia perdido a cabeça e prometendo que aquilo nunca mais aconteceria. Eun-seol decidiu confiar em Shaniel mais uma vez, acreditando que ele realmente estava tentando mudar. Por algum tempo, os gestos românticos fizeram parecer que os dois poderiam reconstruir o relacionamento. Mas a situação voltou a se tornar abusiva. Enquanto estavam deitados juntos, Shaniel exigiu intimidade e ignorou o desconforto e o medo dela. Ele a pressionou fisicamente, insistindo que ela já sabia o que ele queria e usando declarações de amor para justificar seu comportamento. Eun-seol percebeu, aterrorizada, que havia cometido um erro ao lhe dar outra chance. Eun-seol sentiu um medo intenso e desconhecido. Incapaz de suportar o desconforto, ela se afastou bruscamente e começou a chorar. Diante de Shaniel, Eun-seol finalmente explodiu, dizendo que tudo era culpa dele e que ele a havia destruído emocionalmente. Depois desse confronto, os dois terminaram de vez. Mesmo depois de bloquear Shaniel, Eun-seol continua recebendo ligações dele. Enquanto tenta ignorá-lo, uma mensagem das amigas aparece, convidando o grupo para beber, e ela decide sair com elas. Durante o encontro, a amiga de cabelo curto conta que terminou o namoro depois de descobrir que o namorado foi a uma balada escondido dela. As outras ficam indignadas, mas logo lembram que ela mesma já havia feito algo parecido enquanto namorava. Ela tenta se justificar dizendo que, como não foi descoberta, é como se não tivesse acontecido, deixando as amigas incrédulas. Pouco depois, ela revela que já está conversando com outro rapaz e mostra interesse nele. Eun-seol e as demais aconselham que ela dê um tempo em relacionamentos, já que pode estar apenas tentando preencher o vazio deixado pelo término. Nesse momento, Eun-seol percebe que esse conselho talvez também sirva para ela. Afinal, ela reencontrou Woo-yeon pouco depois de terminar com Shaniel e se aproximou dele muito rapidamente. Isso faz com que comece a questionar os próprios sentimentos. Será que realmente gosta de Woo-yeon ou apenas se apegou a ele para superar o vazio deixado pelo ex? Mesmo não querendo acreditar nisso, Eun-seol admite que não consegue descartar essa possibilidade e fica sem saber o que fazer. Depois da conversa, as amigas continuam a noite e Yerin insiste em ir para uma segunda rodada. Enquanto seguem com ela, uma das garotas demonstra preocupação com o comportamento de Yerin e pergunta se não deveriam tentar impedi-la. A outra responde que elas já tentaram aconselhá-la várias vezes, mas Yerin simplesmente não escuta. Por isso, acredita que só resta esperar e deixar que o tempo faça com que ela perceba as coisas por conta própria. Alguns dias depois, Eun-seol se prepara para receber o Woo-yeon no dia seguinte. Ela havia sido quem o chamou para passar o fim de semana juntos, dizendo que tinha algo importante para contar. Agora, porém, ela começa a ficar nervosa. Depois de refletir sobre a possibilidade de ter se aproximado dele apenas para preencher o vazio deixado pelo término, Eun-seol não sabe como explicar o que está sentindo e também não quer voltar a falar sobre Shaniel. Enquanto tenta organizar os pensamentos, ela conversa com Kong e se distrai com o gato. No fundo, sua maior preocupação é uma só:
Não importa como consiga explicar a situação, ela espera que o Ion não fique magoado ou chateado com o que vai ouvir. No dia seguinte, faltando apenas meia hora para o Ion chegar, Eun-seol começa a ficar cada vez mais nervosa. Ela tenta imaginar como vai explicar tudo o que está sentindo e percebe que não sabe nem por onde começar. Ansiosa com a conversa, ela chega a pensar em beber um pouco antes da chegada dele, acreditando que o álcool talvez lhe dê coragem para falar com mais facilidade. Ao sair para comprar cerveja antes da chegada de Eun, Eun-seol sente cheiro de cigarro e percebe alguém fumando perto de sua casa. Para a surpresa dela, é Shaniel. Ele aparece inesperadamente, pergunta onde ela estava e, ao notar a sacola de bebidas, começa a questioná-la sobre a cerveja e com quem ela pretende beber. Eun-seol enfrenta Shaniel e deixa claro que já havia mandado que ele não aparecesse mais, chegando a ameaçar chamar a polícia. Ele insiste que foi até lá porque sentia falta dela e reclama da maneira fria como está sendo tratado. Eun-seol então perde a paciência. Ela lembra tudo o que ele fez durante o relacionamento e diz que é egoísmo dele esperar que simplesmente voltem a ficar juntos. Quando Shaniel responde que tudo aquilo já ficou no passado, Eun-seol fica ainda mais abalada. Ela revela que ainda sofre com as consequências do relacionamento. Shaniel destruiu sua confiança como mulher e deixou marcas tão profundas que, desde então, ela não consegue suportar que outras pessoas a toquem. Shaniel desdenha do sofrimento de Eun-seol e manda que ela pare de ser dramática. Nesse momento, alguém chama por Eun-seol. Ao olhar para trás, ela percebe que o Ion acabou de chegar e ouviu parte da discussão. Surpresa e nervosa, Eun-seol chama pelo nome dele, enquanto o Ion observa a cena visivelmente incomodado. Shaniel pergunta quem ele é, enquanto ela corre até o Ion e comenta que ele chegou mais cedo do que esperava. Sem querer prolongar a discussão com o ex, Eun-seol se aproxima de Ion, segura seu braço e pede para entrarem em casa. Ao ver a intimidade entre os dois, Shaniel entende a situação e reage com um amargo e então é assim. Enquanto Eun-seol se apoia em Ion para ir embora, ele percebe que ela está abalada e fica preocupado, se perguntando se ela realmente está bem. Shaniel provoca Eun-seol ao perceber a proximidade dela com o Ion, insinuando que ela já o substituiu e que todo aquele comportamento inocente era mentira. O Ion não deixa a provocação passar e manda Shaniel tomar cuidado com o que diz. Quando Shaniel pergunta quem ele é e por que está se intrometendo, o Ion responde que nem precisa conhecê-lo para perceber o tipo de pessoa que ele é, já que continua aparecendo mesmo depois de Eun-seol ter deixado claro que não o quer por perto. A resposta atinge Shaniel em cheio, e os dois acabam ficando frente a frente, com a tensão aumentando rapidamente. Eun-seol tenta encerrar a discussão e pede para o Ion simplesmente ignorar Shaniel, dizendo que ele não vale a pena. Mas Shaniel continua provocando. Ele acusa Eun-seol de ter começado a se envolver com o Ion logo depois do término e insiste que, apesar disso, ela ainda não o superou. Eun-seol se irrita e manda que ele pare de se intrometer na vida dela e vá embora. Incomodado ao vê-la defender o Ion, Shaniel parte para uma provocação ainda mais cruel, perguntando por que ela está tomando o lado dele e insinuando que os dois já dormiram juntos. O Ion perde a paciência e deixa claro que não vai mais tolerar aquele comportamento. Shaniel reage com deboche e parte para a agressão, acertando o Ion. Em seguida, continua provocando e o desafia a revidar, dizendo para ele bater também se quiser. A situação sai completamente do controle, e Eun-seol tenta impedir Shaniel, segurando-o e perguntando, desesperada, o que ele está fazendo. Shaniel continua atacando Eun-seol e chega ao ponto de culpá-la pela própria traição, dizendo que, se ela fosse boa o suficiente, ele não teria dormido com outra pessoa. O Ion não suporta ouvir aquilo. Furioso, manda Shaniel calar a boca e acerta um soco nele, finalmente revidando. Depois do golpe, o Ion deixa claro que chegou ao limite e que não pretende mais tolerar Shaniel humilhando e culpando Eun-seol pelo sofrimento que ele próprio causou. O Ion deixa claro que aquela foi a última vez que vai tolerar esse tipo de comportamento. Ele manda o rapaz colocar a cabeça no lugar e avisa que, se voltar a aparecer, vai denunciá-lo por perseguição. Shaniel fica no chão, machucado e sem conseguir responder, enquanto o Ion encerra a discussão de vez. Em seguida, ele se volta para Eun-seol e pede para entrarem. Ainda abalada com tudo o que aconteceu, ela apenas concorda e o acompanha. Enquanto voltam para casa, Eun-seol pede que o Ion siga na frente porque quer resolver uma última coisa com Shaniel. Ela volta até o ex, que ainda está no chão, e finalmente diz algo que guardava havia muito tempo. O problema não era ela, era ele. Depois de tantas vezes ser culpada e ter sua autoestima destruída, Eun-seol devolve a provocação e afirma que, na verdade, Shaniel é péssimo na cama. Já dentro de casa, Eun-seol pergunta se a mão de Ion está bem depois do soco. Ele responde que não foi nada, mas ela continua claramente abalada com o que acabou de presenciar. Eun-seol pensa que nunca tinha visto o Ion bater em ninguém e que não imaginava que ele pudesse perder a calma daquela forma. Mesmo sabendo que ele só agiu daquele jeito para defendê-la, Eun-seol fica impressionada ao perceber um lado de Ion que nunca havia visto antes. Já mais tranquilos dentro de casa, o Ion pergunta se Eun-seol acha que Shaniel pode aparecer novamente. Ela responde que não acredita nisso, porque o ex é orgulhoso demais para voltar depois de ter sido confrontado daquela forma. O Ion fica aliviado ao ouvir isso. Então, Eun-seol admite que já pretendia conversar com ele sobre Shaniel naquele dia,
mas nunca imaginou que o Eon acabaria descobrindo a situação daquele jeito. O Eon finalmente entende e percebe que esse era o assunto importante que Eusol queria conversar com ele desde o início. Eusol pede desculpas por ter envolvido o Eon em toda aquela situação, mas ele deixa claro que a culpa é de Shaniel e que ela não deveria se responsabilizar pelo que sofreu. Ao ouvir isso, Eusol se emociona. Para ela, escutar alguém dizer com tanta firmeza que não foi culpa dela é mais reconfortante do que qualquer outra coisa. Sentindo-se segura, ela finalmente decide contar a Eon tudo o que aconteceu no antigo relacionamento. Eusol admite que aquela experiência acabou se transformando em um verdadeiro trauma, principalmente em relação ao contato físico. Depois de ouvir toda a história, o Eon percebe que Shaniel foi ainda pior do que imaginava e finalmente entende por que Eusol havia reagido com tanto medo quando ele tentou se aproximar dela anteriormente. Ele lembra que, quando os dois se beijaram, ela não demonstrou nenhum desconforto e pergunta sobre isso. Eusol confirma que se sentiu bem ao beijá-lo, e justamente por isso acreditava que já tivesse superado o trauma. Ao ouvir tudo que ela sofreu, o Eon fica ainda mais indignado e comenta que não deveria ter deixado Shaniel ir embora tão facilmente. Eusol tenta acalmá-lo, dizendo que ele já deu uma boa lição no ex, mas o Eon sente que, depois de conhecer toda a verdade, o que fez ainda parece pouco diante do sofrimento que Shaniel causou a ela. Eusol admite que, apesar de toda a confusão, foi reconfortante ver o Eon defendê-la e ficar indignado por ela. O Eon fica feliz por ela se sentir assim, mas reforça que Shaniel não merece continuar afetando sua vida. Ela agradece e diz que se sente um pouco melhor sabendo que o Eon também ficou revoltado com o que aconteceu. Então, ele sugere que talvez possa fazer mais do que apenas ouvi-la e apoiá-la. A proposta pega Eusol de surpresa, e ela imediatamente pergunta o que ele quer dizer com isso. O Eon explica que, como Eusol não demonstra o mesmo desconforto quando é tocada por ele, talvez possa ajudá-la a superar o trauma aos poucos. Ele sugere começar com gestos simples e menos invasivos, como segurar as mãos ou tocar suas costas, sempre respeitando o limite dela. Eusol fica surpresa e envergonhada com a proposta. Embora agradeça por ele querer ajudá-la, admite que se sente desconfortável com a ideia de aceitar, porque teme estar se aproveitando de Eon para resolver um problema que é dela. O Eon percebe a preocupação de Eusol e tenta tranquilizá-la. Ele diz que não se importa em ajudá-la e que ela não precisa se sentir culpada por aceitar esse apoio. Então, ele deixa isso ainda mais claro, dizendo que, se for para ajudá-la a superar o trauma, ela pode contar com ele e usá-lo o quanto precisar.